O sol da manhã banhava a cidade, infiltrando-se pelas amplas janelas da cobertura de luxo, mas a luminosidade quase ofuscante contrastava com a tensão palpável que pairava no ar. Lá no alto, no escritório de um dos empresários mais renomados do país, a atmosfera era densa, carregada de expectativas e decisões importantes. No entanto, um som inesperado rompia essa bolha de poder e riqueza, um choro abafado, contido, vindo de um dos banheiros adjacentes. Um som que parecia deslocado naquele ambiente impecável, um grito silencioso em meio ao silêncio opressor. Alexandre, o homem por trás daquela fortuna, observava a cidade lá embaixo. Sua trajetória de vida era um exemplo de superação. Vindo de origens humildes, construiu um império com trabalho árduo e visão estratégica. Nunca se esqueceu de suas raízes, mas a experiência o moldou em um homem reservado, de poucas palavras, mas de olhar atento. Observador, ele captava nuances que escapavam à maioria. E, acima de tudo, possuía um senso de justiça implacável, uma bússola moral que o guiava em suas decisões. Valorizava a lealdade e o esforço acima de tudo, qualidades que ele próprio cultivara ao longo dos anos. Sofia, sua secretária, era o exemplo perfeito dessas qualidades. Jovem, dedicada e extremamente eficiente, ela era a personificação da discrição e da competência. Sempre impecável em suas funções, irradiava um ar de gentileza e profissionalismo que a tornava indispensável no dia a dia da empresa. Sua aparência era sempre cuidada, mas sem extravagâncias, refletindo sua personalidade modesta e focada no trabalho. O que poucos sabiam era que, por trás daquele sorriso constante, Sofia enfrentava dificuldades financeiras para sustentar a família, um fardo que carregava com dignidade e sem jamais deixar transparecer no ambiente profissional. Ela era a engrenagem silenciosa que mantinha tudo funcionando, a peça fundamental que Alexandre, com sua perspicácia, reconhecia e valorizava profundamente. Aquela manhã, no entanto, algo parecia ter quebrado essa harmonia. O choro abafado era a prova de que algo estava errado, muito errado. O escritório, habitualmente um santuário de profissionalismo e eficiência, tornou-se um palco de crueldade velada. O Sr. Castro, um cliente cuja importância para a empresa era inversamente proporcional à sua decência, havia chegado para mais uma reunião. Desde o momento em que pisou no elevador privativo, sua presença impregnou o ar com uma aura de superioridade tóxica. Ele emanava uma confiança que beirava a arrogância, um olhar que parecia desdenhar tudo e todos ao seu redor. Seu terno impecável e relógio de grife não conseguiam mascarar a mesquinhez que transbordava de seus gestos e palavras. Alexandre tolerava o Sr. Castro por uma razão simples, embora amarga. Ele representava uma fatia considerável do faturamento anual da empresa. Despedi-lo significaria um golpe duro, talvez até doloroso, para as finanças. Era um mal necessário, um sapo que Alexandre se forçava a engolir repetidas vezes, na esperança de que um dia a dependência diminuísse. A reunião começou tensa, mas dentro de limites aceitáveis, pelo menos para os padrões distorcidos estabelecidos pelo Sr. Castro. Ele interrompia constantemente, fazia comentários sarcásticos sobre a apresentação e exigia atenção constante, como se estivesse entediado com cada segundo ali presente. Sofia, como sempre, tentava manter a compostura e garantir que tudo corresse o mais suavemente possível. Ela antecipava suas necessidades, oferecia café fresco, e procurava responder às suas perguntas com clareza e precisão. Mas nada parecia ser suficiente para aplacar a sede insaciável do Sr. Castro por humilhação. O momento crucial ocorreu durante a discussão de um relatório de vendas. Sofia, sem querer, cometeu um pequeno lapso ao apresentar uma das projeções, um erro que passaria despercebido para qualquer pessoa com um mínimo de bom senso. Mas para o Sr. Castro, foi a oportunidade perfeita para atacar. Ele a repreendeu em voz alta, elevando o tom a ponto de assustar os outros presentes. Suas palavras eram como chicotadas, mirando precisamente nas inseguranças e fragilidades de Sofia. Ele a chamou de incompetente, questionou sua capacidade profissional e insinuou que ela só estava ali por sorte ou por favores.
A humilhação foi pública e dolorosa. As bochechas de Sofia queimavam, e seus olhos começaram a marejar. Ela tentou se defender, explicar o erro, mas o Sr. Castro não a deixava falar. Ele a interrompia a cada tentativa, zombando de suas explicações e a acusando de tentar encobrir sua incompetência. O ambiente ficou pesado, opressor. Os outros presentes, incluindo Alexandre, permaneceram em silêncio, paralisados pela brutalidade do ataque. Ninguém ousava intervir, temendo atrair a fúria do cliente para si. Sofia, sentindo-se exposta e indefesa, lutava para conter as lágrimas. A cada palavra cruel, seu coração se apertava mais, e a vergonha a consumia. Ela sabia que não merecia aquele tratamento, que se esforçava ao máximo em seu trabalho, mas as palavras do Sr. Castro ecoavam em sua mente, minando sua autoconfiança e a fazendo questionar seu próprio valor. A humilhação atingiu seu ápice quando o Sr. Castro, com um sorriso sádico no rosto, disse que talvez fosse melhor ela procurar outro emprego, um que estivesse mais alinhado com suas habilidades limitadas. Sofia não suportou mais. Alexandre, ainda sob o impacto das palavras cruéis que ecoavam em sua mente, sentiu um nó no estômago. A cena da humilhação, mesmo que brevemente testemunhada, o atingiu como um soco. Ele viu o rosto de Sofia se desmanchar, a altivez profissional que ela sempre ostentava se esvaindo como fumaça. A imagem dela, agora com os ombros curvados e a cabeça baixa, correndo para o banheiro, era perturbadora. Ele sabia que as lágrimas viriam, copiosas e silenciosas, derramadas em um refúgio improvisado. Observando a porta do banheiro fechada, Alexandre sentiu um misto de raiva e pena. Raiva de Castro, é claro, pelo seu comportamento desprezível, pela facilidade com que destilava veneno e pelo prazer sádico em diminuir os outros. Mas também raiva de si mesmo, por tolerar tal comportamento em sua empresa, por permitir que um cliente importante se sentisse no direito de tratar seus funcionários como lixo. A pena, por outro lado, era direcionada a Sofia. Ele a conhecia como uma profissional exemplar, sempre disposta a ajudar, eficiente e dedicada. Ela era o pilar da organização, a pessoa que mantinha tudo funcionando sem problemas. Vê-la tão fragilizada, tão humilhada, era como presenciar a queda de um monumento. Ele se lembrou de seus próprios começos, das dificuldades que enfrentou para construir seu império. Recordou os momentos em que se sentiu pequeno e vulnerável, à mercê de investidores e clientes poderosos. Ele sabia o quanto doía ser desrespeitado, ter seu trabalho e sua dignidade ignorados. E ele teve sorte, teve pessoas que acreditaram nele, que lhe deram uma chance, que o apoiaram quando mais precisou. Sofia, por sua vez, sempre demonstrou uma lealdade inabalável à empresa, trabalhando arduamente mesmo diante de suas próprias dificuldades pessoais. Ele sabia que ela estava passando por um momento financeiro delicado, sustentando a família com seu salário. A humilhação de Castro, portanto, era ainda mais cruel, atingindo-a em um ponto de extrema vulnerabilidade. O silêncio do escritório era quase ensurdecedor. Alexandre conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede, um lembrete constante do tempo que passava, do tempo que Sofia passava em seu sofrimento solitário. Ele se perguntou o que ela estaria pensando, o que estaria sentindo. Estaria se culpando pelo incidente? Estaria questionando seu valor profissional? Estaria considerando abandonar o emprego? A ideia de perdê-la o perturbava profundamente. Sofia era insubstituível, não apenas por suas habilidades técnicas, mas também por sua integridade, sua ética e seu espírito colaborativo. A imagem de Sofia chorando no banheiro se fixou em sua mente, como uma fotografia dolorosa. Ele não podia simplesmente ignorar o que havia acontecido. Ele precisava fazer algo, não apenas por Sofia, mas por si mesmo, por sua empresa, por seus valores. A questão era: o que fazer? Como equilibrar a necessidade de manter um cliente importante com a obrigação de proteger seus funcionários? Como reparar o dano causado e garantir que um incidente como esse nunca mais se repetisse? A resposta, ele sabia, não seria fácil. Mas ele estava determinado a encontrá-la.
O peso da responsabilidade, agora, era ainda maior. Ele sabia que a próxima decisão definiria não apenas o futuro de Sofia, mas também o seu próprio. Alexandre, preso em um labirinto de pensamentos, sentia o peso da responsabilidade esmagá-lo. A imagem de Sofia, fragilizada e com lágrimas nos olhos, reverberava em sua mente, contrastando com a figura imponente e prepotente do Sr. Castro. Ele ponderava sobre as consequências de seus atos, as possíveis reações do mercado, a instabilidade que poderia se instalar na empresa. Era um jogo de xadrez complexo, onde cada movimento precisava ser calculado com precisão. No entanto, a cada cálculo, a cada análise fria e racional, a imagem de Sofia voltava a assombrar seus pensamentos. Ele se recordava de sua própria trajetória, dos obstáculos que enfrentou no início da carreira, das humilhações que suportou para alcançar o sucesso. A memória de um mentor que o estendeu a mão em um momento crucial, que acreditou em seu potencial quando ninguém mais acreditava, pairava sobre ele como um farol. Ele sabia, no fundo de sua alma, que não poderia permitir que o ciclo de injustiça se perpetuasse. O dilema era cruel. A lealdade à sua equipe, personificada em Sofia, versus os interesses da empresa, representados pelo contrato lucrativo com o Sr. Castro. Uma balança instável, onde o peso da razão lutava contra o clamor da emoção. Ele sabia que a decisão que tomasse definiria não apenas o futuro da empresa, mas também o seu próprio caráter. A noite se aproximava, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Alexandre, em sua cobertura luxuosa, sentia-se mais solitário do que nunca. O silêncio era quebrado apenas pelo burburinho distante da cidade, um lembrete constante da vastidão do mundo e da insignificância de seus problemas. Mas, para ele, naquele momento, a questão era tudo menos insignificante. Era uma encruzilhada crucial, um divisor de águas que moldaria seu destino. Então, como um raio de luz em meio à escuridão, a clareza surgiu. Alexandre percebeu que a verdadeira riqueza não residia nos números de sua conta bancária, nem no poder que exercia sobre seus negócios, mas sim na integridade de suas ações, na capacidade de defender seus valores, na coragem de se posicionar contra a injustiça. Ele não podia compactuar com o comportamento abusivo do Sr. Castro, mesmo que isso significasse perder um cliente importante. Ele devia isso a Sofia, a seus funcionários, a si mesmo. A decisão estava tomada. Ele confrontaria o Sr. Castro. Não seria fácil, ele sabia. O cliente era influente, poderoso e acostumado a ter tudo o que queria. Mas Alexandre estava determinado. Ele elaborou um plano, meticuloso e estratégico, para abordar a situação de forma firme, mas respeitosa. Ele reuniria evidências, prepararia seus argumentos e se certificaria de estar pronto para qualquer reviravolta. A batalha seria árdua, mas ele estava confiante de que, no final, a justiça prevaleceria. Ele se levantou, sentindo um novo vigor em suas pernas, um propósito renovado em seu coração. A noite seria longa, mas ele estava pronto para lutar. O silêncio da cobertura, antes opressor, agora ecoava com a determinação de um homem que escolheu a integridade acima do lucro. Alexandre sentiu o peso do silêncio na sala enquanto o Sr. Castro, com a face rubra, respirava ruidosamente. A atmosfera era densa, carregada de uma eletricidade palpável. Cada molécula de ar parecia vibrar com a tensão acumulada. Alexandre, mantendo a compostura, iniciou a conversa num tom calmo, quase conciliatório. Ele acreditava, talvez ingenuamente, que ainda havia espaço para a razão. Sr. Castro, começou ele, sua voz grave e firme, gostaria de conversar sobre o incidente de hoje mais cedo. Acredito que houve um mal-entendido, uma comunicação inadequada. Ele pausou, observando a reação do cliente. Sr. Castro permaneceu em silêncio, seus olhos fixos em Alexandre, como se esperasse o próximo movimento. Alexandre prosseguiu, tentando manter a diplomacia. Entendo que o senhor estava frustrado com a situação, mas a forma como se dirigiu a Sofia não foi apropriada. Ela é uma profissional dedicada e competente, e não merece ser tratada com desrespeito. Ele tentou suavizar suas palavras, buscando um terreno comum.
Todos nós cometemos erros, Sr. Castro. O importante é reconhecê-los e aprender com eles. Ele continuou, buscando uma brecha na armadura do cliente. Valorizamos muito a sua parceria conosco, Sr. Castro. Sua empresa é importante para nós, e queremos continuar trabalhando juntos. Mas isso não pode acontecer à custa do bem-estar dos nossos funcionários. Alexandre sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas sentia que não tinha outra escolha. A cada palavra, a expressão de Sr. Castro se tornava mais carrancuda. Seus olhos brilhavam com uma fúria contida. Ele parecia prestes a explodir. Alexandre respirou fundo e se preparou para o inevitável. Ele sabia que a diplomacia estava prestes a se esgotar. A paciência, como um elástico esticado ao máximo, estava prestes a arrebentar. A calmaria antes da tempestade pairava no ar, prenunciando o confronto iminente. Então, o silêncio se quebrou, não com um pedido de desculpas, mas com uma explosão de raiva. Você está me dizendo como devo me comportar, Alexandre? A voz de Sr. Castro trovejou na sala, reverberando nas paredes. Eu sou um dos seus maiores clientes. Eu sustento essa empresa. Alexandre manteve o olhar, firme e inabalável. Ele sabia que a hora de ceder havia passado. Agora, era hora de lutar. Alexandre, com a voz embargada, que denunciava a indignação contida, começou seu discurso. Ele descreveu Sofia como um pilar da empresa, uma pessoa cuja dedicação e profissionalismo eram insubstituíveis. Falou de sua ética de trabalho impecável, da maneira como ela sempre ia além do esperado, da sua atenção aos detalhes que muitas vezes passavam despercebidos por outros. Ele mencionou a forma como Sofia recebia todos com um sorriso genuíno, criando um ambiente de trabalho mais leve e agradável. Lembrou de inúmeras vezes em que ela havia se dedicado além do horário, sacrificando seu tempo pessoal para garantir que tudo corresse bem. Ele enfatizou que o sucesso da empresa era, em grande parte, devido à dedicação e ao esforço de pessoas como Sofia. Alexandre detalhou projetos importantes nos quais ela havia desempenhado um papel crucial, ressaltando suas habilidades de organização, sua capacidade de resolver problemas e sua inteligência. Ele mencionou especificamente a apresentação impecável que ela havia preparado para um cliente importante, que havia resultado em um contrato multimilionário. Ele recordou a todos como Sofia, mesmo sob pressão, mantinha a calma e a compostura, sempre encontrando soluções criativas para os desafios que surgiam. A voz de Alexandre ganhou mais força ao acusar o Sr. Castro de ter ultrapassado todos os limites. Ele o confrontou diretamente, afirmando que seu comportamento era inaceitável e que não toleraria esse tipo de atitude em sua empresa. Ele disse que o respeito pelos funcionários era um valor fundamental e que ele não permitiria que ninguém, por mais importante que fosse, desrespeitasse seus colaboradores. Ele articulou claramente que as palavras cruéis e a humilhação pública eram atos de covardia e que não condiziam com os princípios da empresa. Alexandre acusou o Sr. Castro de ter abusado de seu poder e de ter se aproveitado da posição vulnerável de Sofia. Ele questionou sua integridade e sua falta de empatia. Ele afirmou que o sucesso não justificava a arrogância e que o respeito era a base de qualquer relacionamento profissional. Com firmeza, ele deixou claro que a empresa valorizava seus funcionários acima de tudo e que não hesitaria em defender seus direitos. O silêncio na sala era palpável, enquanto todos absorviam as palavras de Alexandre, chocados com a ousadia de sua defesa e com a força de sua convicção. Aquele momento marcava uma mudança drástica na cultura da empresa, um ponto de inflexão onde os valores humanos prevaleciam sobre os interesses financeiros. Alexandre sentiu o peso daquelas palavras como se fossem pedras em seus ombros. O ultimato estava dado. A consequência de suas ações pairava no ar, densa e imprevisível como uma tempestade se formando no horizonte. Ele havia colocado tudo em jogo, a reputação de sua empresa, a estabilidade financeira e, talvez, até mesmo sua própria posição. A ousadia de sua atitude o surpreendera, mas a convicção de que fizera o certo o mantinha firme.
O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de Sr. Castro, que parecia ter sido atingido por um raio. A incredulidade estampada em seu rosto dava lugar a uma raiva crescente, uma fúria que emanava de seus olhos como labaredas. Alexandre o observava, impassível, pronto para enfrentar a tempestade que se anunciava. Você está louco, Sr. Castro finalmente vociferou, a voz carregada de veneno. Sabe com quem está falando? Eu sou um dos seus maiores clientes. Você não pode me tratar dessa forma. Alexandre manteve a calma, o tom de voz sereno, mas firme. Eu sei exatamente com quem estou falando, Sr. Castro. E sei também que o respeito é um valor fundamental em qualquer relação, seja ela pessoal ou profissional. O que o senhor fez com Sofia foi inaceitável, e eu não permitirei que esse tipo de comportamento se repita. Sr. Castro se levantou abruptamente, derrubando a cadeira no chão com um estrondo. Você vai se arrepender disso. Vou processá-lo. Vou difamar sua empresa. Vou garantir que ninguém mais faça negócios com você. Alexandre não se intimidou. Pode fazer o que quiser, Sr. Castro. Estou preparado para enfrentar as consequências de minhas ações. Mas não abrirei mão dos meus princípios. A dignidade e o respeito aos meus funcionários são mais importantes do que qualquer contrato. O rosto de Sr. Castro estava vermelho de fúria, as veias do pescoço saltando. Ele parecia prestes a explodir. Você é um idiota, um ingrato. Eu te dei a oportunidade de crescer. Eu confiei em você, e eu sou grato por isso, Sr. Castro, respondeu Alexandre. Mas a gratidão não me impede de defender o que é certo. Sua atitude com Sofia foi injusta e cruel, e eu não posso compactuar com isso. Sr. Castro cerrou os punhos, os nós dos dedos brancos. Você vai pagar caro por isso. Pode ter certeza. Com um último olhar fulminante, Sr. Castro se virou e saiu da sala, batendo a porta com violência. O impacto ecoou pelo escritório, como um prenúncio do caos que estava por vir. Alexandre permaneceu parado, em silêncio, sentindo o peso da decisão que acabara de tomar. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, mas estava determinado a seguir em frente, confiante de que a justiça prevaleceria. Mas, o que ele não imaginava, é que a reação de Castro seria tão intensa, e que a sua reputação estaria em jogo a cada segundo que se passasse. Sr. Castro saiu da sala de Alexandre em passos pesados, a porta batendo com força atrás dele. Um eco da tempestade que acabara de acontecer ali dentro. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, um vácuo preenchido apenas pela respiração pesada de Alexandre e o zumbido distante do ar-condicionado. Ele sentia o peso da decisão pairando sobre seus ombros, uma carga de incertezas e possíveis consequências que se acumulavam em seu peito. Sabia que havia acabado de colocar em risco não apenas o futuro da empresa, mas também o sustento de dezenas de famílias que dependiam dela. Lentamente, Alexandre se deixou cair na cadeira de couro, a mão passando pelo rosto em um gesto de exaustão. Ele olhou para a tela do computador, onde números e gráficos antes tão importantes agora pareciam insignificantes diante do turbilhão de emoções que o consumia. A dúvida o assaltava, sussurrando questionamentos cruéis em seus ouvidos. Teria ele agido por impulso? Teria sido imprudente em colocar a lealdade a Sofia acima dos interesses da empresa? Será que ele havia cometido um erro irreparável? Do lado de fora da sala, o escritório parecia ter sido tomado por um silêncio sepulcral. Os funcionários, que momentos antes estavam imersos em suas tarefas, agora permaneciam paralisados em seus postos, os olhos fixos na porta fechada do escritório de Alexandre. A atmosfera era de apreensão e incerteza, cada um deles tentando decifrar o que havia acontecido e quais seriam as consequências daquela explosão. Alguns expressavam em seus olhares um misto de admiração e gratidão pela coragem de Alexandre, enquanto outros manifestavam preocupação com o futuro da empresa e o impacto que a perda de um cliente tão importante poderia causar. O burburinho costumeiro do escritório, as conversas telefônicas, o teclar incessante nos computadores, tudo havia cessado abruptamente, dando lugar a um silêncio opressivo que pesava sobre todos.
Era como se o tempo tivesse parado, todos aguardando ansiosamente o veredito, o anúncio do destino que aguardava a empresa e seus funcionários. A incerteza era palpável, pairando no ar como uma névoa densa, obscurecendo o futuro e alimentando os medos e receios de cada um. Enquanto isso, Alexandre permanecia em sua sala, imerso em seus pensamentos, tentando encontrar forças para enfrentar o que estava por vir. Ele sabia que a batalha estava apenas começando e que teria que lutar com todas as suas forças para proteger a empresa e seus funcionários das consequências da sua decisão. Mas, no fundo, ele sabia que havia feito a coisa certa, que não poderia ter agido de outra forma sem trair seus valores e princípios. E essa convicção, por mais tênue que fosse, era a sua âncora, a sua bússola, a sua esperança em meio à tempestade. Ele sabia que, mesmo que o caminho fosse difícil, ele não estava sozinho. Sofia estava sentada em um canto discreto do escritório, ainda assimilando os acontecimentos recentes. O sentimento de humilhação misturava-se à gratidão que começava a inundar seu coração. Ela sabia que, ao tomar a decisão de enfrentá-la, Alexandre arriscara muito. O que mais a comovia não era apenas o fato de ele ter se levantado contra Sr. Castro, mas sim a maneira como o fizera, com dignidade e firmeza. Quando Alexandre entrou no escritório após o confronto, Sofia levantou-se imediatamente, sua expressão refletindo um misto de emoções. Ela queria expressar sua gratidão, mas faltavam-lhe palavras para adequadamente transmitir o que sentia. Ao se aproximar de Alexandre, Sofia sentiu uma onda de alívio e gratidão. Ela respirou fundo, as lágrimas ameaçando brotar novamente, mas desta vez não de tristeza. Com a voz embargada, tentou expressar o quanto estava agradecida, mas cada palavra parecia pequena demais para descrever seu sentimento. Alexandre compreendeu a profundidade daquele gesto. Sua presença tranquila e segura proporcionou a Sofia uma sensação de acolhimento que ela não experimentava há tempos. A atmosfera entre os dois era de uma compreensão silenciosa. Alexandre, percebendo o estado emocional de Sofia, não precisou de palavras para confortá-la. Ele sabia que aquele era um momento crucial para reafirmar a confiança que tinha nela. Com um olhar firme e encorajador, passou a transmitir segurança e reconhecimento. Apesar de todo o caos que a situação poderia ter causado, Alexandre não vacilou em sua decisão de apoiá-la. Isso não apenas fortalecia a relação de trabalho entre os dois, mas também elevava a moral de Sofia, algo extremamente necessário naquele instante. Sofia, sentindo-se fortalecida pelo apoio recebido, começou a acreditar mais em si mesma. O reconhecimento de Alexandre era um bálsamo para sua autoestima ferida. Ele a lembrava de que, apesar das dificuldades e das situações desagradáveis, havia valor naquilo que ela fazia. O sentimento de desvalorização que sentira durante os momentos de humilhação dava lugar a uma nova certeza: ela era uma peça importante na engrenagem daquela empresa. Com o passar dos minutos, enquanto Sofia digeria o que tinha acontecido, Alexandre tomou a oportunidade para assegurar-lhe que a empresa reconhecia sua dedicação. Ele queria que Sofia soubesse que seu trabalho não passava despercebido. Se ela tivesse dúvidas sobre seu lugar ali, ele aproveitou para dissipá-las, destacando sua importância no funcionamento da empresa. Esse tipo de apoio era crucial não apenas para o momento, mas para a confiança de Sofia em sua trajetória profissional. Alexandre sabia que a verdadeira força de uma equipe estava além dos números nas planilhas de lucro. Para ele, às vezes era necessário colocar os princípios à frente das convenções tradicionais de negócios. Sua atitude reafirmava o compromisso com um ambiente de trabalho justo e respeitoso. Sofia, ao perceber isso, sentia a motivação crescer dentro de si. Sentia-se valorizada, não apenas como funcionária, mas também como pessoa. Isso acendia uma nova chama de dedicação, fazendo-a sentir que estava no lugar certo. Em meio a toda essa troca, Sofia começou a reimaginar seu futuro na empresa. Impulsionada pelo apoio que recebeu, ela se sentia mais confiante para enfrentar os desafios que pudessem surgir. Alexandre,
Percebendo essa mudança em Sofia, sabia que sua decisão de confrontar Sr. Castro não se tratava apenas de resolver um incidente isolado. Era sobre fortalecer os alicerces de confiança e respeito dentro da empresa. O apoio mútuo entre Alexandre e Sofia estabelecia um novo padrão para todos os colaboradores. Sofia saía daquela experiência não apenas grata, mas também ciente de que podia contar com a liderança de Alexandre. Em um ambiente empresarial onde muitas vezes prevaleciam interesses pessoais, aquela situação marcava uma mudança. As sementes plantadas naquela troca silenciosa e poderosa prometiam dar frutos não só para Sofia, mas para toda a equipe, reafirmando que a verdadeira riqueza de uma empresa está nas pessoas que a compõem. Os dias passaram lentamente após o tumultuado confronto com o Sr. Castro. Alexandre, sentado em sua poltrona de couro, observava a cidade pela janela de seu escritório, uma paisagem que sempre lhe trouxera conforto agora parecia refletir sua inquietação interna. As luzes piscantes dos edifícios lá fora, em contraste com o céu nublado, espelhavam o turbilhão de pensamentos que o assombrava. Tendo tomado a corajosa decisão de confrontar o cliente problemático para defender Sofia, ele agora se questionava se havia comprometido a estabilidade da empresa. Alexandre era um homem de princípios sólidos, mas a ousadia de sua recente ação plantara sementes de dúvida em sua mente. Estava acostumado a tomar decisões difíceis, porém, a natureza emocional do confronto o deixara vulnerável. Ele ponderava sobre as possíveis repercussões. Teria ele agido por impulso, motivado mais por empatia e indignação do que pela razão? A transgressão do Sr. Castro fora inegável, mas o custo de enfrentá-lo parecia, agora, assustadoramente elevado. Alexandre se recordava de outros momentos em sua carreira onde houvera escolhas difíceis, mas nenhuma lhe trazia tanta incerteza quanto aquela. A empresa poderia, temporariamente, enfrentar dificuldades financeiras, algo que o preocupava profundamente. Contudo, ele se perguntava se a integridade e o respeito pelos colaboradores não eram questões que transcenderiam os desafios econômicos. Ele já havia construído algo a partir do nada uma vez e sabia que poderia fazer de novo, se necessário. No entanto, no âmago de sua alma, Alexandre sentia que seu ato de coragem poderia ser mal interpretado, visto como um risco desnecessário a um negócio até então próspero. Ele sabia que muitos dos seus funcionários confiavam nele, viam-no como um líder que faria o que fosse preciso para protegê-los. Mas essa mesma lealdade que inspirava poderia se virar contra ele caso as coisas não corressem conforme o esperado. Enquanto essas dúvidas o consumiam, um pensamento persistente lhe servia de ancoragem: a importância de permanecer fiel aos seus princípios. Alexandre sempre acreditou que a ética no mundo dos negócios não era apenas uma opção, mas uma obrigação. As palavras de seu antigo mentor ecoavam em sua mente: respeite aqueles que trabalham ao seu lado, pois são eles que constroem e sustentam seus alicerces. Essa sabedoria era o que o impulsionava a agir, mesmo diante dos riscos. Refletindo sobre sua trajetória pessoal, Alexandre se lembrou de que sempre buscara agir com integridade, um valor que ele não estava disposto a comprometer, mesmo que isso significasse colocar em risco o conforto financeiro imediato. Ele não poderia viver consigo mesmo se tivesse ignorado a humilhação que Sofia sofreu, apenas para preservar um contrato lucrativo. A bitola de sucesso, aos seus olhos, não se mediria apenas em lucros, mas na capacidade de liderar com coração e justiça. Por fim, essa introspecção terminou por reafirmar sua decisão: não poderia ter agido de outra maneira. Sua empresa, ele reconhecia, tinha que ser um reflexo do que ele acreditava ser o certo. Essa crença o reconfortava, mesmo que temporariamente seus caminhos se tornassem mais desafiadores. O risco que tomara, ele se deu conta, não era um sacrifício, mas mais uma chance de alinhar sua vida e sua carreira aos valores que sempre defendia. Apesar das incertezas, Alexandre percebeu que a verdadeira força de uma empresa residia na sua capacidade de fazer o que é certo, independentemente das consequências imediatas. Sua esperança era que, no longo prazo, esse compromisso com seus princípios não apenas manteria, mas fortaleceria a empresa.
Com esse pensamento, Alexandre sentiu uma calma inesperada se instalar em seu coração. Ele fechou os olhos por um momento, respirou fundo e se preparou para enfrentar o que viesse, confiante de que havia feito o melhor para si, para Sofia e para todos que acreditavam nele. A notícia do confronto entre Alexandre e Sr. Castro se espalhou rapidamente no meio empresarial, atingindo ouvidos que Alexandre jamais imaginara alcançar. Empreendedores, gerentes e profissionais de diversas áreas começaram a comentar sobre o incidente. Embora a decisão de Alexandre pudesse parecer arriscada, muitos viam seu gesto como uma rara demonstração de caráter em um mundo frequentemente regido pelo lucro a qualquer custo. Alguns dias após o ocorrido, Alexandre recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha estava um dos antigos parceiros de negócios, conhecido por sua discrição e habilidade de perceber oportunidades onde outros viam problemas. Ele parabenizou Alexandre pela coragem demonstrada ao defender Sofia, mencionando que atitudes como essa inspiravam confiança não apenas na liderança, mas também na integridade da empresa. E o mais surpreendente, ele confessou que, ao saber do incidente, sentiu-se compelido a explorar novas possibilidades de parceria com a empresa de Alexandre, admirado pela postura reta e ética adotada por ele. A admiração não se limitou ao círculo mais próximo. Outros clientes, ao saberem da história em detalhes, começaram a manifestar seu apoio. Alguns enviaram mensagens de encorajamento e solidariedade, ressaltando que os valores de Alexandre estavam em perfeita sintonia com os princípios que buscavam em seus próprios negócios. Empresas de diferentes setores começaram a expressar interesse em alianças estratégicas, atraídas pela aura de confiança e compromisso com a ética. Entre as inúmeras mensagens recebidas, uma em particular chamou a atenção de Alexandre. Tratava-se de um elogio de um consórcio internacional, destacando que raras vezes haviam visto um líder colocar os princípios acima dos ganhos imediatos. E mais, eles propunham uma reunião para discutir futuros projetos conjuntos, sinalizando uma possível expansão que poderia abrir portas para mercados ainda inexplorados. A oportunidade de expandir as fronteiras do negócio, sempre mantendo a ética como alicerce, enchia o coração de Alexandre de esperança. Sentia que sua decisão, embora desafiadora, começava a dar frutos de modo que ele jamais imaginara. As propostas não apenas reforçavam a confiança em si mesmo, mas também em sua equipe, que agora se sentia mais unida e motivada. O inesperado apoio recebido trouxe um alívio que Alexandre não poderia mensurar apenas em números. Era um reconhecimento profundo de que seus valores pessoais ressoavam além dos muros da empresa, alcançando o coração do mercado. Mais do que nunca, ele acreditava na importância de uma liderança que não apenas inspira, mas que enraiza o respeito e a integridade em cada passo. Com as receitas a se recompor e o futuro diante de si a prometer horizontes vibrantes, Alexandre viu-se ansioso por explorar essas novas parcerias. O êxito dessas iniciativas poderia redefinir o rumo da empresa e estabelecer novas normas para o comportamento no ambiente corporativo. Essas mudanças eram um testemunho vivo de que, mesmo no complexo universo dos negócios, havia espaço para fazer o certo e prosperar em virtude. A história da empresa estava prestes a ganhar novos contornos, pautada pela transformação e inovação, mas sempre guiada pelos mesmos valores que motivaram Alexandre desde o início. E enquanto as propostas continuavam a chegar, ele pôde vislumbrar uma série de novas possibilidades, conscientes de que suas escolhas tinham o poder de moldar não apenas o destino de sua própria companhia, mas também inspirar outros a seguirem um caminho semelhante, favorecendo um mercado mais justo, humano e próspero. Alexandre percebia, com orgulho e satisfação, que se o passado lhe oferecera desafios, o presente lhe devolvia inúmeras oportunidades. E ele estava mais do que pronto para abraçá-las, sabendo que cada nova parceria era uma chance de reafirmar sua convicção de que o verdadeiro sucesso está ancorado não apenas em resultados tangíveis, mas na capacidade de transformar vidas e deixar um legado duradouro. Senhora Oliveira surge no panorama como uma força tranquila, mas implacável no mundo dos negócios.
Conhecida por sua integridade inabalável e por uma carreira construída sobre alicerces de ética e responsabilidade social, ela é uma mulher que entende o valor do respeito mútuo e do tratamento digno a todos os indivíduos, independentemente de sua posição. Sua reputação ultrapassa fronteiras, ecoando como um exemplo de liderança que muitos aspiram seguir. Em um mundo frequentemente dominado pela pressa e pela avareza, ela se destaca por sua abordagem ponderada, sempre ponderando sobre as implicações de suas decisões, não apenas em termos financeiros, mas também humanas. Quando a notícia sobre o incidente conduzido por Alexandre chegou até ela, sua reação foi de admiração. Em um cenário corporativo onde muitas vezes compromissos éticos são postos de lado em prol do lucro fácil, Alexandre se destacava como um farol de princípios. Era um teste de caráter que ele havia superado com distinção, provando que sua lealdade ia além de contratos e balanços financeiros. Para a senhora Oliveira, essa era a oportunidade perfeita de encontrar um parceiro de negócios que compartilhasse suas convicções. Ela sabia que o sucesso verdadeiro e sustentável só seria alcançado com alianças que respeitassem os valores fundamentais. A proposta de parceria enviada por Senhora Oliveira foi tão detalhada quanto inspiradora. Ela estava interessada em não apenas firmar um relacionamento comercial, mas em construir algo que transcendesse o material. Sua visão era clara: uma colaboração que não apenas gerasse lucro, mas que também criasse um impacto positivo na sociedade. Era uma abordagem holística, focada em crescimento sustentável e no bem-estar dos funcionários. Para isso, ela sugeria iniciativas conjuntas de responsabilidade social que envolvessem desde programas de capacitação para funcionários até apoio a comunidades locais. Era uma proposta inovadora, que visava não apenas o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento humano. A resposta de Alexandre foi repleta de entusiasmo, pois ele via nessa parceria uma chance de expandir o alcance de sua empresa sem comprometer seus valores. Para ele, era a prova de que decisões difíceis, guiadas por princípios sólidos, podiam sim abrir as portas para oportunidades que, de outra forma, permaneceriam ocultas. O acordo com Senhora Oliveira representava mais do que um contrato, era um pacto de confiança mútua e de um comprometimento com um futuro melhor. Com os papéis assinados e a parceria oficialmente estabelecida, as duas empresas começaram a trabalhar em conjunto. As primeiras iniciativas já mostravam resultados promissores, desde a implementação de práticas de gestão voltadas ao bem-estar dos colaboradores até projetos de engajamento comunitário que incentivavam o voluntariado entre os funcionários. Havia uma clara sensação de renovação entre as equipes, que agora se sentiam parte de algo maior, uma causa que ia além das paredes do escritório. Cada novo dia trazia uma sensação de propósito renovado e a certeza de que o trabalho de cada um contribuía para um impacto positivo no mundo exterior. O impacto positivo desse novo rumo não se limitou apenas ao ambiente interno. Rapidamente, a reputação das duas empresas começou a se espalhar. Outras corporações começaram a tomar nota dessa colaboração bem-sucedida, vendo a aliança entre Alexandre e Senhora Oliveira como um case de sucesso a ser estudado e possivelmente replicado. Era evidente que uma nova tendência estava se formando no mercado, onde o valor humano e a ética começavam a ditar o ritmo das negociações e dos negócios. Alexandre percebeu que, ao agir com integridade mesmo diante de adversidades, havia não só fortalecido sua empresa, mas também pavimentado um caminho para um legado duradouro. Ele havia encontrado em Senhora Oliveira uma parceira que compartilhava não apenas suas aspirações financeiras, mas também seus sonhos de um mundo profissional mais justo e humano. A parceria não era só um triunfo pessoal, mas um símbolo de como atitudes baseadas em princípios podem conduzir a resultados surpreendentes e inspiradores. Com o tempo, a decisão corajosa de Alexandre em confrontar o comportamento inaceitável do Sr. Castro começou a mostrar seus frutos. A princípio, a saída de um cliente tão importante causou certo temor entre os funcionários, mas logo ficou claro que haviam subestimado a capacidade de resiliência da empresa sob a liderança de Alexandre. A chegada de novos clientes, como a Senhora Oliveira,
trouxe não apenas alívio financeiro, mas também uma renovada sensação de propósito e alinhamento ético que ressoou por toda a empresa. As finanças começaram a mostrar sinais de recuperação. O novo contrato com a Sra. Oliveira era mais do que uma simples parceria de negócios, era uma declaração de valores compartilhados e uma confiança mútua que prometia prosperidade a longo prazo. Com cada reunião e cada novo projeto, a empresa consolidava sua posição no mercado como uma entidade confiável e ética, atraindo ainda mais clientes que valorizavam esses princípios. Além disso, a imagem pública de Alexandre passou por uma transformação significativa. Ele não era mais apenas um milionário de sucesso, mas alguém que personificava a integridade e defendia seus princípios acima de tudo. Essa transformação começou a atrair a atenção da mídia, que não apenas recontava o incidente original, mas também destacava a recuperação impressionante da empresa e a nova reputação que ela estava construindo. Paralelamente à recuperação financeira da empresa, Alexandre começou a olhar mais de perto para sua equipe, reconhecendo aqueles que haviam mostrado lealdade e dedicação durante os momentos difíceis. Entre eles, Sofia se destacava não apenas por seu desempenho excepcional, mas também por sua resiliência emocional. A maneira como ela enfrentou a humilhação e a adversidade foi um testemunho de sua força interior e compromisso com o trabalho. Reconhecendo isso, Alexandre decidiu que era hora de recompensar Sofia por sua lealdade e pelas habilidades que havia demonstrado. Ele a chamou em seu escritório, um ambiente que agora irradiava uma energia positiva e renovadora. Sofia entrou, ainda um pouco surpreendida com os recentes eventos, mas mais confiante e animada com o ambiente de trabalho revitalizado. Com palavras cuidadosamente escolhidas, Alexandre expressou sua admiração e gratidão pelo trabalho árduo de Sofia. Explicou que, embora o percurso tivesse sido desafiador, era a dedicação de pessoas como ela que fazia valer a pena lutar por um ambiente de trabalho melhor. Então, ele a informou de sua promoção a um cargo de maior responsabilidade, posição que ela merecidamente conquistara por seu talento e ética. A promoção de Sofia não foi apenas um reconhecimento individual, mas também um sinal para toda a equipe de que esforços e valores pessoais são reconhecidos e recompensados. O anúncio gerou entusiasmo e renovado compromisso entre os colaboradores, fortalecendo ainda mais a moral da equipe. O impacto desta promoção foi sentido em toda a organização, incentivando outros a também se empenharem com a mesma dedicação e lealdade. Com a nova responsabilidade, Sofia se mostrou mais do que capaz de lidar com os desafios do cargo. Sua habilidade em administrar projetos e liderar equipes trouxe novos ares ao setor, mostrando que Alexandre fizera a escolha certa. Sua visão clara e empatia natural facilitaram a transição e ajudaram a inspirar aqueles ao seu redor a também alcançarem o melhor de si mesmos. À medida que a empresa continuava a prosperar, a história de Alexandre e Sofia começou a circular entre os círculos empresariais como um exemplo de liderança ética e de valorização genuína das pessoas. Esta narrativa não apenas reconstruía a imagem da empresa, mas também servia como um lembrete poderoso de que agir com integridade e coragem pode, de fato, trazer recompensas significativas e duradouras. A jornada de recuperação financeira e a promoção de Sofia marcaram o início de uma nova era para a empresa, uma fase onde os princípios e o respeito mútuo eram tão centrais quanto o sucesso financeiro. Essa transformação gerou um ambiente em que todos se sentiam parte de algo maior, promovendo uma cultura de excelência que prometia perdurar. A atitude de Alexandre transformou-se em mais do que um simples ato de defesa de uma funcionária. Tornou-se um símbolo de integridade em um mundo muitas vezes guiado pelo lucro a qualquer custo. Sua decisão corajosa de enfrentar o cliente abusivo repercutiu além das paredes de sua empresa, ecoando em diversos setores do mercado. Empresários de diferentes áreas começaram a perceber que tratar seus funcionários com respeito e dignidade era não apenas um gesto moralmente correto, mas também uma estratégia sustentável de negócios. O exemplo de Alexandre rapidamente ganhou força, sendo mencionado em conferências de negócios e artigos de liderança.
Inspirados por sua coragem, muitos empresários decidiram seguir seus passos, implementando políticas internas que priorizavam o bem-estar e o respeito pelos colaboradores. Essa mudança cultural começou a moldar um novo paradigma no mundo corporativo, onde a ética passou a ser vista como um ativo valioso e não apenas um obstáculo ao crescimento. Nos meses que seguiram ao incidente, a empresa de Alexandre passou a ser vista como um modelo a ser seguido. Estudiosos de ética empresarial analisaram suas práticas, e cases de sucesso começaram a ser publicados, mostrando como a combinação de lucro e princípios éticos pode levar a resultados surpreendentes. As histórias dos funcionários que foram beneficiados por essa abordagem começaram a circular, trazendo um novo prestígio à empresa. Outras organizações, inspiradas por sua trajetória, passaram a adotar programas de treinamento para gestores, focados em liderança empática e responsabilidade social. Essa transformação não aconteceu apenas dentro da esfera da empresa de Alexandre, ela se espalhou, gerando uma onda de mudança que impactou positivamente a vida de muitos trabalhadores que, até então, viam-se presos em ambientes tóxicos e desumanizantes. Com o tempo, a visão inovadora de Alexandre se firmou como um legado duradouro, provando que é possível fazer negócios de maneira ética e ainda assim prosperar. As práticas que ele implementou mudaram a percepção de muitos sobre o que realmente significa ser bem-sucedido. Seus esforços em valorizar cada membro de sua equipe e promover um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo garantiram à sua empresa uma reputação de excelência e humanidade. Tal abordagem não apenas manteve seu time motivado e leal, mas também atraiu talentos em potencial que buscavam fazer parte de uma organização que se importava verdadeiramente com seu capital humano. À medida que Alexandre e sua equipe colhiam os frutos de sua decisão visionária, a missão de integrar lucro e ética começou a ser reconhecida como um fator essencial para a sustentabilidade empresarial. A mudança gerada pelo seu exemplo mostrou que, quando os líderes têm a coragem de fazer o que é certo, mesmo diante de riscos, eles não apenas transformam suas próprias organizações, mas também inspiram uma mudança real e significativa no mundo ao seu redor. Os benefícios dessa abordagem se tornaram evidentes não apenas nos resultados financeiros, mas também na cultura empresarial cada vez mais colaborativa e inovadora que emergiu. A transformação cultural não se limitou ao ambiente empresarial, alcançando também o público em geral. Histórias de funcionários que se sentiram valorizados e de clientes que se identificaram com os valores da empresa começaram a circular, mudando a percepção do público sobre o que é verdadeiramente importante nos negócios. As pessoas começaram a buscar e apoiar empresas que demonstravam um compromisso genuíno com a ética e a responsabilidade social, gerando um movimento de consumidores conscientes que priorizam apoiar negócios alinhados com seus valores. O legado de Alexandre consolidou-se como um marco inspirador, evidenciando que liderança e responsabilidade são pilares fundamentais na construção de um mundo melhor. A história de Sofia, que passou de secretária a peça-chave na reorganização da empresa, é um lembrete poderoso de que o verdadeiro valor de qualquer negócio reside nas pessoas que o compõem. Essa abordagem não só trouxe sucesso duradouro à empresa de Alexandre, mas também pavimentou o caminho para uma era onde ética e sucesso são reconhecidos como elementos inseparáveis. A história de Alexandre e Sofia nos mostra que a verdadeira essência do sucesso não está apenas nos números de uma planilha, mas na qualidade das relações que construímos e no impacto que causamos no mundo. Alexandre, ao escolher valorizar uma atitude ética acima dos interesses imediatos do mercado, reafirma uma lição fundamental: a coragem e a integridade são pilares indispensáveis para qualquer jornada de sucesso. Ele demonstrou que, ao defender o que é certo, podemos enfrentar desafios e, ainda assim, emergir vitoriosos, pois as verdadeiras conquistas são aquelas que levam em conta o bem-estar das pessoas. Quando Alexandre decidiu se posicionar contra o comportamento abusivo do Sr. Castro, ele não apenas protegeu Sofia de uma situação humilhante, mas também estabeleceu um precedente de respeito e dignidade no ambiente de trabalho.
Essa atitude de lealdade e justiça não só fortaleceu a moral dentro de sua empresa, mas também ressoou fora dela, inspirando outros a refletirem sobre suas próprias práticas e a importância de cultivar um ambiente seguro e acolhedor para todos. É importante lembrar que cada gesto de bondade e justiça contribui para um mundo mais equilibrado, onde o respeito e a colaboração são valorizados acima de tudo. Ao seguir seus princípios, Alexandre não apenas garantiu a lealdade de Sofia, mas também conquistou o respeito da equipe e de novos parceiros de negócios que compartilham dos mesmos valores. A recompensa por sua integridade veio não apenas em termos financeiros, mas na construção de uma comunidade empresarial mais ética e responsável, que vê o lucro como um meio para um fim maior, o bem-estar coletivo. Sofia, por sua vez, encontrou forças para seguir em frente, sabendo que seu trabalho e dedicação não passaram despercebidos. Sua promoção dentro da empresa não foi apenas um reconhecimento de suas habilidades, mas um testemunho do impacto positivo que um ambiente de apoio pode ter no desenvolvimento pessoal e profissional. A história de Sofia nos inspira a lembrar que, mesmo nas adversidades, é possível encontrar pessoas que acreditam em nosso potencial e estão dispostas a investir em nosso crescimento. Este conto de coragem e superação é uma poderosa lembrança de que nossas escolhas diárias têm o potencial de moldar o mundo ao nosso redor. Quando priorizamos a integridade e o respeito em nossas interações, contribuímos para um futuro onde o sucesso é medido não apenas por cifras, mas por relações de confiança e solidariedade. Alexandre e Sofia nos ensinam que é possível alcançar grandes objetivos sem comprometer nossos valores essenciais, e que as recompensas por isso são profundas e duradouras. Se esta narrativa tocou seu coração e te fez refletir sobre a importância de agir com coragem e integridade, convidamos você a mostrar seu apoio. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe-o com seus amigos para que também possam se inspirar com esta história emocionante. O poder de uma história reside em sua capacidade de gerar mudança e encorajar ações positivas, então vamos espalhar essa mensagem para que mais pessoas possam se inspirar e agir para um mundo mais justo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando histórias como esta. E, se você deseja mergulhar em mais uma narrativa inesquecível, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Cada visualização, cada comentário e cada compartilhamento nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que inspiram e transformam. Juntos, podemos construir uma comunidade que valoriza o respeito, a ética e a perseverança, celebrando as pequenas e grandes vitórias que moldam o mundo. A mudança começa conosco, e cada ação conta.